O namorado da minha amiga invadiu nosso apartamento sem pagar aluguel e me deu uma lista de regras que devo seguir, mas as únicas regras que sigo são as do karma. Tenho exatamente 28 anos e há pouco mais de um ano me mudei para o meu apartamento atual. Você não imagina quanto tempo procurei por algo assim, só de pensar em como eu me sentia antes em relação a este apartamento quase me faz chorar, porque agora em vez de um sonho está se tornando um pesadelo. O pior de tudo é que é um pesadelo criado por mim mesma. Me mudei para cá com minha boa amiga Luna. Conheço a Luna há algum tempo pois trabalhávamos juntas antes. Nós nos damos muito bem e gostamos muito uma da outra. Honestamente, se eu não me importasse, não estaria nesta situação em primeiro lugar e já teria saído dela há muito tempo. Morar juntas tem sido surpreendente melhor do que eu pensava. Ela cozinha melhor que eu e quase todas as noites víamos nossas séries favoritas juntas. Quase toda sexta-feira à noite tínhamos nossa sessão de vinho e desabafo. Desde que nos mudamos ficamos muito mais amigas do que éramos antes. Talvez tenha sido o extra de amor e cuidado que ganhei ao me mudar que me levou a tomar essa decisão terrível, mas ninguém pode me culpar, porque na época parecia uma ótima decisão. Eu estava apenas ajudando uma amiga. Veja bem, desde que conheço a Luna há uma coisa que notei, ela tem uma sorte incrivelmente ruim quando se trata de namoro. Sério, se eu não tivesse visto tantos de seus relacionamentos fracassarem não estaria dizendo isso. Posso dizer sem dúvida que se houver um sinal de alerta ambulante dentro de um raio de 5 metros ela se apaixonará imediatamente por ele. Não consigo explicar como funciona o poder dela ou porque ela não fez o contrário do que sente. Se tivesse feito provavelmente já estaria casada, mas você sabe, temos que viver com as cartas que recebemos. Por um tempo Luna estava se esforçando muito para encontrar um cara legal e de repente encontrou Luke, um cavalheiro realmente charmoso que não era tão idiota quanto o tipo usual dela. Tive que verificar várias vezes para ter certeza de que não havia nada estranho, dadas as experiências de Luna, mas o cara estava genuinamente interessado nela, o que não fazia sentido porque Luna só atraía outro tipo de homem. Ela tem essa espécie de maldição que a leva a fazer algo para estragar tudo. Mas então algo aconteceu que me fez pensar o contrário. Pela primeira vez em muito tempo vi que Luna não tinha certeza se deveria sair com ele. Você precisa entender que isso nunca acontece. O lema de namoro favorito de Luna é olhos fechados, cabeça erguida, nada a perder. Então você pode ver por que fiquei surpresa e por que senti que desta vez poderia ser diferente. Sério, não vi a Luna tão feliz desde que nos mudamos, ou daquela vez que ela saiu com um cara e por um breve período acreditou que ele estava apaixonado por ela. Não acho que precise explicar como isso terminou. Agora, avancemos alguns meses. Luna e Luke estão apaixonados, enquanto eu estou no inferno. Não estou com ciúmes dela. Estou muito feliz por ela, mas só queria não ter que vivenciar o relacionamento deles como se estivesse pagando uma assinatura mensal. O que quero dizer é que não me sinto confortável com Luke estando o tempo todo em nosso apartamento porque já estou prestes a me mudar para uma barraca no estacionamento. Sinto que moro com um cara alto e irritante em vez de com a Luna. O que estaria bem se eu tivesse escolhido fazer isso, mas não escolhi. Quando Luke começou a ficar em nosso apartamento fiquei mais do que feliz em recebê-lo porque ele só ficava 2 ou 3 vezes por semana, às vezes menos. Ele é um cara limpo, eficiente, que ficava mais do que feliz em fazer qualquer trabalho doméstico enquanto estava em nosso apartamento. No início tudo era perfeito já que eu só tinha que vê-lo em pequenas doses, mas pouco a pouco ele continuou vindo mais, e mais, e mais. Eu ficava tentando reunir coragem para dizer a Luna que não gostava que Luke estivesse aqui o tempo todo. Você precisa entender, esta é a primeira vez que vejo a Luna tão feliz e não queria estragar nada mudando nem mesmo as menores coisas. Assim, as coisas continuaram piorando, e neste ponto Luke está em nosso apartamento de 5 a 6 dias por semana. Às vezes eu o vejo mais do que a Luna. Ele está aqui quando ela não está também, e realmente sinto que estou segurando vela no meu próprio lugar. Mas isso nem é o fim dos meus problemas. Veja bem, no início tentei aguentar pela felicidade da minha amiga, mas as coisas continuaram piorando. Nossas atividades juntas se tornaram atividades dela e de Luke. Eles faziam coisas sem mim, e assistir qualquer coisa juntas se tornou um grande problema porque eles simplesmente viam tudo sem mim e estragavam as coisas quando eu via algo. O pior de tudo são as regras de Luke. No começo não me parecia irritante, mas quanto mais ele falava sobre suas regras, mas eu começava a não gostar dele. Luke começou pouco a pouco a tentar me dizer como eu deveria viver no meu próprio apartamento. Uma manhã simplesmente encontrei um bilhete dizendo que todos deveríamos começar a guardar os pratos imediatamente após usá-los, pois era mais eficiente. Fiquei surpresa porque este homem, que não pagava aluguel nem comprava nada para casa, estava tentando me dizer como fazer as coisas. Ignorei, mas suas regras continuaram crescendo. Ele tentou me dizer que eu não deveria deixar meus sapatos onde os deixava porque ele não gostava da aparência. Eu disse que pensaria a respeito, mas não fiz nada. Alguns dias depois descobri que ele mesmo os havia movido e também mudou o layout da nossa sala sem discutir, porque estava lhe dando vibras negativas. Eu realmente queria estrangulá-lo e perguntar se ele conseguia ler a vibração que eu estava emitindo. Esse tipo de coisa começou a acontecer diariamente e tentei dizer à Luna que não estava feliz com o rumo das coisas. Eu dizia coisas como: "Por que o Luke tem um apartamento se ele mora aqui o tempo todo?" E ela apenas ria.
Também disse a ela que não me sentia confortável com ele estando aqui o tempo todo. Ela me disse que tentaria, que falaria com ele, mas ainda não fez nada a respeito. Eu disse a ela várias vezes que não estava feliz, mas obviamente isso não causou nenhuma mudança nela, nem mesmo na atitude de Luke. Isso nos leva ao ponto de inflexão, que é o que vou contar agora. Há alguns dias estávamos assistindo algo juntas e Luke começou a me dar um sermão sobre como eu estava fazendo muitas coisas erradas e que fazer as coisas do jeito dele tornaria minha vida muito melhor. Eu já estava muito frustrada com tudo o que estava acontecendo e com o fato de que tudo era minha culpa. Estava frustrada por não poder falar com a Luna sobre isso. Então ouvir tudo aquilo realmente me fez explodir. Eu disse para ele parar e acabamos discutindo. No calor do momento, quando ele me perguntou se deveria ir embora para tornar minha vida mais fácil, eu disse que sim. Expliquei que seria a pessoa mais feliz do mundo se ele fosse embora. Perguntei por que ele estava pagando aluguel do apartamento dele se morava aqui de graça. Ele me disse que este também era o apartamento da Luna, e eu respondi que talvez eles devessem arranjar um juntos em vez de tornar minha vida miserável. Isso não agradou a nenhum dos dois e agora sou vista como a vilã por eles. Não me considero a vilã, só que me cansei de dizer repetidamente a Luna. Eu disse a Luke muitas vezes que não ia seguir suas regras porque era meu apartamento, mas em última instância, é a Luna quem deveria colocar um ponto final nas coisas. Acho ótimo que ela esteja apaixonada, mas o namorado dela deveria ter limites, e não impô-los. Talvez passar mais tempo no apartamento deles juntos, ou pelo menos não tentar me dizer o que tenho que fazer. Luke não está no contrato de aluguel. Atualização. Não sei se vocês se lembram de mim, mas há alguns meses postei aqui. Sou a pessoa que está tendo problemas com o namorado da minha colega de apartamento que se mudou extraoficialmente. Não, esta não será uma atualização boa para vocês. As coisas não parecem estar melhorando em nada. Na verdade, as coisas melhoraram um pouco e depois voltaram a piorar. Deixem-me explicar. Alguns dias após minha postagem, Luna continuava sem falar comigo por eu ter gritado com o namorado dela. A tensão era tão densa que parecia que eu poderia cortá-la com uma faca japonesa daquelas caras que Luke sempre recomenda para uma boa vibra na cozinha. Sei que cometi um erro ao explodir daquela maneira, mas é isso que acontece quando você tenta avisar sua colega e ela não te escuta ou minimiza a situação. Não é que eu goste de gritar com as pessoas, mas também sei que não sou necessariamente a vilã aqui. Alguns de vocês me disseram que Luna deveria ter percebido que não estava certo ele estar aqui o tempo todo, porque nos mudamos juntas e ambas estamos no contrato de aluguel. Para aqueles que me criticam por não ter dito claro e diretamente a Luna que não me sentia bem com o namorado dela morando aqui o tempo todo, respondo o que eu disse. Mas se vocês são como a Luna, o que eu disse entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Também li um comentário me chamando de ciumenta ou dizendo que quero o namorado dela para mim. Não quero o Luke para mim. Ele não é meu tipo de cara. Não quero estar em um relacionamento onde me digam que meu livro na mesa de cabeceira está arruinando o Feng Shui. Fico feliz por ela que Luke não seja do tipo de homem com quem ela costumava sair, porque embora ele seja irritante, é muito melhor que os anteriores. O que diz muito, só gostaria de um pouco mais de limites. Eu nem me incomodaria tanto se ele ficasse vários dias em casa, mas o problema é ele tentar impor limites como se morasse aqui a vida toda. Tentei falar com a Luna, mas ela simplesmente me ignorava. Até uma semana atrás, quando de repente ela bateu na porta do meu quarto, parecia que tinha acabado de chorar, e eu supus o pior. Perguntei se ela tinha terminado com Luke, e ela sorriu um pouco e disse: "Você bem que gostaria, né?" Então eu sorri e disse que estava prestes a comprar champanhe, e ela riu. Perguntei o que tinha acontecido e ela me contou que nos últimos dias ela e Luke tinham brigado. Acontece que depois de perceber tudo que eu estava sentindo, ela pensou sobre isso e se sentiu muito mal por não ter percebido antes. Ela me disse que não tinha ideia do quão egoísta estava sendo e que só pensava em si mesma. Na verdade, ela me defendeu e disse a Luke que ambos estavam exagerando e que a culpa não era minha. Bem, Luke aparentemente se recusava a reconhecer que eles tinham feito algo errado, então eles vinham discutindo sobre isso. Ela simplesmente se recusava a colocar toda a culpa em mim, mas ele acabou cedendo. Isso melhorou enormemente as coisas entre nós duas. Eu a abracei e fizemos as pazes. Então ela me disse que Luke queria falar comigo para pedir desculpas e tentar consertar as coisas com a amiga da namorada, porque ele realmente se importava com Luna. Então, no dia seguinte Luke veio e se desculpou. Ele me disse que estava sendo muito chato comigo e que merecia receber uma chamada de atenção como a que eu dei no outro dia. Diante de todas essas desculpas e reconhecimento, pedi desculpas por ter gritado com ele e as coisas melhoraram. Ele me disse que se eu pudesse esquecer o que aconteceu neste último tempo, as coisas seriam melhores a partir de agora. Disse que a partir de agora seria um pouco mais cuidadoso para não ultrapassar meus limites. Vejam, como eu disse, as coisas ficaram ótimas por algumas semanas, até que voltaram a ficar piores do que antes. Há alguns dias Luke me disse que precisava falar comigo. Disse que seu apartamento estava passando por reformas urgentes e que ele precisava encontrar um lugar para ficar por mais de um mês. Ele disse que adoraria se mudar para cá por um tempo, mas que obviamente queria minha permissão porque não queria passar por cima de mim. Pensei por um momento. Porque bem, vocês sabem, enquanto Luna me olhava com aqueles olhos de cachorrinho pidão. No final eu disse que sim, ambos pularam de alegria e realmente passamos uma noite muito divertida juntos. Passou uma semana e Luke começou de novo com suas exigências. A lista é bastante interessante, mas uma das coisas mais engraçadas é que ele pediu para eu não cozinhar alguns dos meus pratos preferidos. Tudo porque o cheiro no apartamento não lhe agrada e porque ele também não pode comê-los, pois não lhe caem bem. São simplesmente tacos, mas para ele é uma fonte de estresse. Não só não parei de cozinhá-los,
como fiz uma noite especial de tacos só para irritá-lo, porque lembrar deles me deu fome. Estou sendo mesquinha, mas também não vou tolerar que ele tenha usado a carta do cachorro triste para depois voltar a ser o velho Luke. Neste ponto já falei com a Luna e disse que ou ele sai, ou eu saio. Acabei de informá-la e ela tem até amanhã de manhã para me dar sua decisão. Ela protestou, mas disse que ia falar com ele. Enquanto isso, estou trabalhando no plano B, que ia falar com o locador e pedir para tirar meu nome do contrato, ou o da Luna. Atualização 2. Foi bom ter começado cedo com meu plano B, falar com o locador para mudar as coisas no contrato, porque minha amiga não estava disposta a mudar a situação. Não sou do tipo de pessoa que corta uma amiga para sempre na primeira ofensa, mas também não vou esperar para sempre. Então, meu conselho é, sempre tenham um plano B, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo outras coisas também estavam rolando. E o que elas têm a ver com o que andei descobrindo? Depois de tudo que aconteceu da última vez, fiquei um pouco desconfiada da renovação de última hora do apartamento de Luke, porque normalmente as coisas não funcionam assim. Mesmo um locador precisa informar os inquilinos com meses de antecedência se quiser fazer algo. E mesmo que fosse culpa de Luke, que ele tivesse feito algo que causasse danos, ele ainda teria tempo para organizar as coisas. Não é algo que acontece da noite para o dia. O locador não pode simplesmente ordenar que ele saia e fazer o que quiser. Eu sabia onde ele morava, então perguntei por aí e consegui entrar em contato com seus vizinhos. Foi muito engraçado. Os vizinhos o odiavam, então acabamos criando uma boa conexão com o clube dos que odeiam o Luke. Os vizinhos me disseram que não havia nenhuma reforma em andamento e que provavelmente Luke estava mentindo. Na verdade, Luke estava se mudando já que tinha esvaziado quase todo o apartamento. Isso me deixou furiosa porque significava que Luke não só estava mentindo para nós duas, mas também planejava ficar em nosso apartamento sem pagar aluguel indefinidamente. E se ele não estava mentindo para as duas, pelo menos para mim ele estava. Continue lendo para saber a resposta. Depois de obter toda a informação, eu só estava esperando o momento certo para contar tudo a Luna a sós, mas como ela estava sempre perto de Luke, tive que esperar até mais tarde naquele dia. Ontem Luna estava cozinhando sozinha, ou pelo menos parecia, então me aproximei, mas de repente Luke saiu do nada. Ele se levantou e acabou que ele estava ali, simplesmente pegando coisas do armário de baixo. Eu me virei, mas não pude evitar ouvir o que eles estavam falando. Luna perguntava a Luke se havia alguma chance de eu descobrir tudo sobre a renovação do apartamento. Luke disse que não havia como eu investigar tanto e que quando isso começasse a parecer suspeito eles já teriam feito o que planejavam. Ele disse que se sentia um pouco mal por me manipular nesses meses, mas quando Luke perguntou a ela se faria tudo de novo por ele, ela simplesmente disse alegremente: sempre. O plano deles é me expulsar e ficar com o apartamento, o que é um plano estúpido. Teria sido mais fácil me pedir desde o início, ou era até o que eu pensava em fazer ao me retirar do contrato. Mas há algo em tudo isso, na mentira, na manipulação, na malícia deles, que me faz querer fazer algo agora só para irritá-los. E sabe por que eles estão fazendo tudo isso em vez de simplesmente conversar comigo? Porque Luna está com ciúmes de mim. Ela disse a ele que acha que eu olho demais, o que é engraçado porque ele está morando aqui. Não sei o que ela espera, que eu olhe para o teto toda vez que entro em um cômodo onde ele está. Enquanto isso, ele parece irritado por eu ter faltado com respeito quando gritei com ele daquela vez. Eles querem ser mesquinhos? Eu também posso ser. Atualização 3. Muitos disseram que eu deveria simplesmente ir embora e me poupar de todos os problemas, que eu me transformaria nele se tentasse me vingar, mas eu não busco vingança pela simples satisfação que isso provoca, mas porque estou cansada de ver gente má se safando. Você não odeia quando alguém fura a fila do supermercado e você simplesmente deixa pra lá porque não quer mais problemas? Eu odeio pessoas folgadas. Se aquela que eu acreditava ser minha amiga tivesse me dito que queria morar com um namorado aqui e que eu deixasse o apartamento para eles, eu não teria tido problema, mas a manipulação, só porque ela acha que estou com ciúmes, é o que mais me dói. Há uma semana depois de voltar do trabalho subi direto para o terraço porque nem queria ver a cara da Luna. Fiquei lá pensando e perdendo tempo no celular, mas enquanto descia vi Luke entrar em outro apartamento 2 andares abaixo do nosso. Eu sabia que ali morava um casal, mas nada mais. Esperei uns 10 minutos, mas ele não saiu, o que me deixou muito desconfiada. Depois voltei para o nosso lugar e encontrei o apartamento vazio. Liguei para a Luna e perguntei onde ela estava. Ela disse que estava trabalhando e que Luke estava fora com os amigos. Então decidi, ok, vou investigar um pouco. O apartamento é de propriedade de um casal, Indira e John. O marido geralmente trabalha muitas horas e chega tarde da noite, o que me fez supor que eu tinha encontrado algo suculento. Depois de confirmar que tinha 100% de certeza de que ele estava traindo, pensei no que deveria fazer. Eu tinha tempo porque já havia falado com o locador, mas ele me pediu alguns dias para arrumar o contrato. Se eu fosse uma boa amiga, teria que ir contar a Luna tudo o que descobri, mas Luna não era minha amiga e eu não tinha por que contar nada a ela. Eu não lhe devia nada. Se ela era a corna do condomínio, isso não era problema meu. Se ela não conseguia passar pela porta com aqueles chifres enormes, era problema dela. É isso que acontece por pensar com a cabeça de baixo e não com a de cima, por esquecer que fui sua amiga todo esse tempo. Mas havia alguém que merecia saber a verdade mais do que Luna, o marido da mulher com quem Luke atraía. Eu tinha uma foto de Luke entrando no apartamento, então me encontrei com John e contei a verdade. Ele ficou bastante chateado, como é compreensível, e se recusou a acreditar que seu esposo trairia, mas fotos são fotos, e nem mesmo ele conseguiu explicar por que Luke estava entrando no apartamento deles no meio do dia. O interessante para
para Luna é que ela está prestes a ser despejada do apartamento e também a descobrir, indiretamente, que Luke a está traindo. Em outro momento eu me sentiria mal, agora não me importo mais. Atualização 4. Passaram alguns dias até que meu vizinho John fizesse algo sobre sua esposa. Não sei se ele estava em choque, preparando as coisas com o advogado, ou o que, mas finalmente John apareceu em casa mais cedo e surpreendeu os dois com a boca na botija. Literalmente Luke com as mãos na esposa dele, a massa, quero dizer, a esposa. Os dois na cama preparando algo que não era pizza, eu diria que preparando um bebê, mas devem ter se cuidado suponho, mas algo eles estavam preparando. Eu não estava lá, mas sei que John não ficou nada feliz. Não vi isso porque estava no meu apartamento, mas os vizinhos aqui me contaram tudo. Sim, é desse tipo de condomínio onde os vizinhos fofocam, e com algo assim foi como jogar gasolina no fogo. John deu vários socos em Luke e o expulsou de casa, também expulsou a esposa e humilhou os dois contando a todos o que eles tinham feito aos gritos, enquanto todos olhavam do lado de fora. Luke estava apavorado com o que Luna faria quando descobrisse. Aproximadamente 2 horas depois Luna chegou em casa e ficou sabendo imediatamente, da mesma forma que eu descobri, pelas fofocas. Luke estava escondido no quarto dele, no nosso apartamento, e ela quase derrubou a porta. Não sei porquê, mas não consigo deixar de imaginá-lo escondido debaixo da cama. Ele implorou para que ela ouvisse dizendo que os rumores não eram verdadeiros, mas ela se recusou a ouvi-lo e começou a bater na cabeça dele. Eu estava na cozinha. Ela o expulsou com quase todas as suas coisas voando para o corredor. Então ela me olhou com aqueles olhos de cachorrinho pidão e começou a chorar. Senti pena dela. Então decidi dar-lhe uma chance. Voltar a ser melhores amigas para sempre. Ter uma festa do pijama à noite para falar mal de Luke e beber até cair no sono? Não. Claramente não foi isso que aconteceu. Em vez disso perguntei se havia algo que ela queria me dizer, algo que ela tivesse escondido de mim e quisesse tirar do peito, mas ela se fez de boba e disse que nunca havia escondido nada de mim. Nesse momento olhei para ela e disse: Vamos, Luna, eu já sei. Ela continuou se fazendo de desentendida, então eu disse: Olha, eu ouvi tudo e já sei o que vocês planejavam. Ela começou a me pedir desculpas dizendo que cometeu um erro, que não estava pensando com clareza, que estava com ciúmes porque as coisas estavam indo bem demais com ele e isso a apavorava. Respondi que era exatamente isso que Luke tinha feito e ela não o estava perdoando. Além disso, ela estava com ciúmes de mim quando eu não lhe dei motivos, mas no entanto, ele sim estava traindo, embora com a pessoa que ela menos esperava. Então eu disse a ela que já havia falado com o locador e que ela tinha alguns dias para pegar suas coisas e ir embora porque eu havia pago um pouco mais para rescindir o contrato anterior e fazer um novo apenas em meu nome. Ela me disse que eu não podia fazer isso com ela, não agora porque ela não podia ficar sem um lugar para morar justo quando havia perdido o namorado, e muito menos da forma como aconteceu. Então Luna começou a chorar e me disse que precisava de mim. Eu disse que também precisei dela, mas que foi ela quem me traiu primeiro. Depois disso ela pegou todas as suas coisas e foi embora. Tentou me implorar mais uma vez, mas pedi que nem tentasse e disse para nunca mais me mostrar o rosto dela. De fato, não a vi nem tive notícias dela desde então, nem mensagens, nem ligações. Espero que ela me deixe em paz. Então pessoal, é isso. Atualmente estou morando sozinha. Atualização 5. Como me pediram mais atualizações, aqui está o que aconteceu no último mês desde que me livrei de Luna e Luke. John está se divorciando da esposa, e não sei onde ela pode estar neste momento. Há rumores entre os vizinhos, mas rumores de pessoas que gostam de beber um pouco, do tipo que dizem que agora a esposa está saindo com um cara que mexe com coisa errada. Mas falando em Luke, a única coisa que ele mexe eram seus neurônios para fora da cabeça dele. De Luke, sei algumas coisas, como que ele tentou voltar para onde morava antes, mas nem os vizinhos nem o locador o queriam lá. Não sei porque ele tem um problema com cheiros, mas muitos dos problemas dele morando lá eram porque ele não suportava quando um vizinho cozinhava algo. Depois disso perdi o rastro dele. Não sei de mais nada. Minha ex-amiga nunca me escreveu, o que agradeço. Pelo menos nisso ela foi uma boa amiga e percebeu que me importunar não levaria a nada. Ela se mudou para a casa dos pais na cidade natal dela, e pelo que sei, está deprimida com tudo o que aconteceu. De resto, tudo tranquilo. Aumentei para 3 vezes por semana as noites de tacos e já posso ver todas as séries que quiser sem esperar a Luna para ficarmos em dia juntas. Se tiverem alguma para recomendar, especialmente que combine bem com noites de tacos, estarei lendo. Próximo relato. Conheça nossa gata de forro Floyd. Há 2 meses começamos a ouvir o que parecia ser um gatinho assustado no banheiro do apartamento, vindo do que pensávamos na época ser a parede, daí o nome Floyd. Ligamos para a manutenção do prédio, Sociedade Protetora dos Animais, Controle de Animais, etc. E ninguém pôde nos ajudar. Finalmente, após 24 horas, minha companheira resolveu o problema com as próprias mãos, e após investigar e descobrir que o som vinha na verdade da abertura de ventilação do forro, ela mesma resgatou a gata. Estimamos que Floyd tinha 2 semanas de vida ou menos quando a encontramos. Não podíamos cuidar dela adequadamente, então a levamos às pressas para a Sociedade Protetora dos Animais, onde a colocaram em um lar temporário, mas depois de ter literalmente uma gata vinda do forro, meio que nos sentimos na obrigação de adotá-la, sabe? Finalmente conseguimos adotá-la na segunda-feira quando descobrimos que ele era na verdade uma ela, mas já tínhamos nos apegado a Floyd, então ela pôde manter o nome. Nós a pegamos na Sociedade Protetora dos Animais quando ela tinha 2 anos, há cerca de 9 anos. Temos quase certeza de que ela também foi tirada de sua ninhada muito cedo e nunca aprendeu a socializar adequadamente com outros gatos. Estamos apresentando as 2 gatas lentamente uma à outra, e enquanto Floyd está ansiosa para brincar com Frost, bem,
Ela parece animada com Floyd, mas não sabe muito bem o que fazer com o pacotinho de pura energia em forma de gatinha que chamamos de Floyd. Ainda estamos mantendo Floyd no banheiro a maior parte do tempo enquanto elas aprendem a socializar uma com a outra. Comentários. Vocês descobriram como ela foi parar no forro? Resposta da OP. Não faço ideia, o apartamento de cima estava vago na época. Comentário 2. Acho que sou a única pessoa que se sente assim neste sub. Toda história que leio sobre gatinhos em lugares nada ideais me dá vontade de xingá-los, em voz baixa obviamente, sem querer assustar ninguém. Mas toda vez que leio que um gatinho está no motor de um carro, fico tipo, que merda, você não pode fazer isso. Qual é o seu problema? Este está em um ralo, aquele está em um forro, outro caiu em uma fenda, tipo, que merda, gatinhos? Fiquei em lugares normais e acessíveis. Resposta da OP. Quando penso na sorte que Floyd teve, a senhora do apartamento ao lado é quase surda. Se a gatinha tivesse acabado na ventilação do forro dela em vez disso, estou feliz que ela acabou no nosso forro onde encontrou seu lar definitivo. Comentário 3. Suspiro ok, tudo bem, mas ainda estou brava com a Floyd. Floyd, qual era o plano? Você ia descer para dentro da sua casa por um fio como se fosse uma gata de Missão Impossível? Vou deixar essa passar, mas Floyd, eu juro por Deus, se você fizer essa merda de novo... Comentário 4. A verdadeira questão que todos deveriam estar perguntando é como Floyd foi parar no forro. Afinal, a maioria das aberturas de ventilação de piso e parede não leva às aberturas de teto, o que significa que por algum motivo alguém teve que ter enfiado Floyd lá em cima. Resposta da OP. Nós temos uma suspeita, embora não saibamos nada com certeza. Uma nova administração do prédio assumiu há alguns anos e instituiu uma regra de não permitir animais para todos os novos inquilinos antigos isentos. Achamos que alguém pode ter tentado escondê-la para não ter problemas. Nós decidimos não investigar muito a fundo, não queríamos arriscar que essa pessoa exigisse a gatinha de volta. Isso pode parecer uma atitude babaca da nossa parte, mas imaginamos que qualquer um disposto a fazer isso com uma gatinha de 2 semanas não merece a gatinha. Como eu disse, não sabemos com certeza, e há problemas com essa teoria. Uma vez que Floyd ficou presa na nossa ventilação, ela não conseguiu sair. Então, se um vizinho a colocou na ventilação deles, ela não deveria ter conseguido chegar à nossa. Então, nós simplesmente não sabemos. Atualização. Então, estamos com nossa gata de forro há 6 meses agora, e pensei em dar uma atualização sobre como ela está. Frost e Floyd se dão muito bem juntas. Estávamos seguindo um guia sobre como apresentar uma gatinha a uma gata mais velha, mas acabamos abandonando esse guia no meio do caminho. Sempre que as separávamos em cômodos diferentes para passar a noite, elas choravam uma pela outra. Assim que Frost percebeu que podia brincar com Floyd, ela se tornou muito mais receptiva. Ainda fizemos o nosso melhor para monitorar o tempo de brincadeira delas, pois eventualmente Frost soava como se estivesse prestes a matar Floyd e teríamos que separá-las, mas eventualmente aprendemos que é assim que Frost soa quando brinca. Nem mesmo Floyd se incomoda mais com isso. Ainda damos uma olhada de vez em quando para ter certeza de que não está ficando muito sério, mas não estamos mais em alerta máximo. Houve alguns contratempos. Frost é uma gata muito peculiar que só gosta das coisas nos termos dela. Por exemplo, ela não tem problema em dormir conosco, mas se um de nós senta na cama enquanto ela está nela, ela sai da cama de mau humor em vez de vir e se aninhar. Nós entendemos isso, mas Floyd, bem, Floyd ainda está se esforçando muito para tirar uma soneca com Frost. Além disso, não tínhamos ideia de que seria tão difícil manter essa gata viva. Esperávamos que Floyd fosse insegura quanto à comida depois de ficar presa em um forro por 24 horas quando gatinha, sem comida ou água, mas o problema foi na verdade o oposto. Tivemos uma dificuldade enorme tentando encontrar algo que ela comesse. Ela torcia o nariz para qualquer comida de gatinho que comprávamos. Eventualmente encontramos um tipo de comida que ela realmente comia e depois de cerca de um mês disposta a comer apenas aquilo, ela finalmente começou a comer outras comidas também. Claro, se algo não fosse comida ela tentaria comer. Minha namorada perdeu uma das alças do sutiã dessa forma. Ela também não mia, nunca. Acho que não a ouvimos miar desde que foi retirada do nosso forro. No geral, estamos felizes em tê-la, mesmo que ela dê bastante trabalho às vezes. Não esperávamos ter outra gata, pelo menos não tão cedo, mas desde quando o sistema de distribuição de gatos se importa com isso? Comentários. Eu me pergunto se o fato de não miar é uma coisa de gato feral. Uma de nossas gatas foi resgatada de uma colônia de gatos ferais quando tinha 8 semanas de idade porque ela tem agenesia palpebral. Ela precisava de tratamento para os olhos e os outros gatos a deixaram por conta própria, incluindo sua mãe. Ela se tornou uma gata amigável e carinhosa, mas tem algumas peculiaridades que atribuo ao fato de provavelmente ser descendente de múltiplas gerações de gatos ferais. A primeira é que ela nunca consegue desligar aquele instinto de fuga, quando algo que ela não antecipou acontece. A segunda é que ela nunca mia. Nosso outro gato é um laranja extremamente vocal, que literalmente conversa conosco quando entramos em um cômodo. Ele mia muito quando trazemos o jantar, e achamos que ela está tentando copiá-lo porque na maioria das noites agora ela solta o menor meep em seu entusiasmo. Eu me pergunto se sua gata de forro vem de algumas gerações de gatos ferais e não sabe que gatos domésticos se comunicam com seus humanos dessa forma. Resposta da OP. Estimamos que ela tinha apenas 2 ou 3 semanas de idade quando a tiramos do forro. Ela era minúscula. Nós a levamos para a Sociedade Protetora dos Animais, onde ela ficou em lar temporário por algumas semanas com outros gatos domésticos. Pelas 24 horas em que ficou presa no forro sem comida ou água, ela gritava por ajuda de vez em quando. Foi bastante angustiante e não gosto muito de lembrar disso. Isso me faz pensar o que poderia ter acontecido. Mas nossa principal teoria é que enquanto ela estava presa e gritando por ajuda, ela pode ter de alguma forma machucado suas cordas vocais. Nós simplesmente não sabemos, no entanto.